Agora, nós iremos resolver os exercícios de adição vetorial pela regra do paralelogramo, que é um pouquinho diferente da regra do polígono regular que a gente tinha visto anteriormente. Então, como que funciona essa regra? Presta bastante atenção que não é difícil, não. Eu tenho duas forças de intensidades de 10 newtons e 24 newtons no mesmo plano, atuando no mesmo corpo e formando entre si um ângulo de 90 graus. Na regra do polígono regular, a gente tinha que colocar a cabecinha de um na bundinha do outro. Cabecinha de um na bundinha do outro. Aqui não. Aqui os vetores eles partem do mesmo ponto de origem. Então é como se eu pegasse esse pontinho aqui e para cima eu vou desenhar aqui o meu primeiro vetor. Por exemplo, aqui, ó. Fiz aqui o meu vetorzinho aqui para cima, certo? E esse mesmo vetor, eu tenho, a partir desse mesmo ponto de origem, eu tenho um outro vetorzinho para cá. Então, esse primeiro vetor é como se fosse o meu vetor de intensidade 10 newtons. E esse outro vetor é o de intensidade 24 newtons. Como que eu faço para encontrar o vetor resultante deste modo? Eu tenho que fazer a projeção desse vetor aqui em cima. Então, eu faço ele tracejado aqui, ó. Não seria algo mais ou menos assim? E a projeção desse vetor aqui na extremidade desse? Seria algo assim, ó. Concorda? Eu acabei de formar um paralelogramo. Aonde que é o ponto de intersecção entre essas projeções? Aqui, ó. Feito isso, eu também parto aqui da origem e ligo até aquela extremidade. Este aqui é o meu vetor resultante. O que eu acabei de formar aqui? Um triângulo retângulo entre esse vértice e esse vértice aqui. Como que eu consigo então determinar esse vetor resultante? Por Pitágoras. R ao quadrado vai ser igual. Quanto que vale esse lado aqui? 10 ao quadrado. Quanto que vale esse outro lado aqui? 24 ao quadrado. Então, meu vetor resultante ao quadrado será igual 10 ao quadrado, 100, 24 ao quadrado, não lembro. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Aqui dá 6. Aqui dá 7. Aqui dá 1. Aqui dá 5. 576. Então, 576. Vou efetuar aquela adição. Meu r ao quadrado será igual a 676. Para tirar o quadrado, o que eu faço? Raiz. Quanto que é raiz de 676? Vou fatorar. 676. Dá para dividir por quanto? Por 2. Fica quanto? 338, eu acho. Eu faço assim, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 sobra 1. 1 com 6, 16. 2 vezes 8, 16. Dá por 2 de novo? Dá. Aqui vai ficar 1. Aí ia dar 13. 13 dá por 6, fica 2. Sobra 1, 18, 9. 169, dá para dividir por quanto agora? Aqui só vai dar por 13, que dá 13. E por 13 dá 1. 2 com 2? 2 ao quadrado. 13 com 13? 13 ao quadrado. Lembra que quem está ao quadrado sai da raiz? Então quem que vai sair da raiz? O 2 e o 13. E quanto que dá 2 vezes 13? Você acabou de comprovar que essa raiz aqui é 26. Tranquilo, pessoal? Aí vocês podem estar se perguntando, ué, professor, mas é a mesma coisa do outro? Também resolvi por Pitágoras, mas neste caso eu resolvi por Pitágoras porque o ângulo entre eles era de 90 graus. Nem sempre o ângulo é de 90 graus, conforme a gente vai ver nesse segundo exercício. Olha só, dois vetores de deslocamentos possuem intensidades de 6 metros e 8 metros, e suas origens formam entre si um ângulo de 60 graus. Então é como se eu tivesse para cá, esse primeiro vetor de deslocamento de 6 metros, e para cá eu tivesse um outro vetor. Esse outro vetor de deslocamento de intensidade 8 metros. Aonde estará o vetor resultante entre eles? Tem que fazer o paralelogramo. Esse aqui não está meio inclinadinho?
Vou deixar então a projeção dele meio inclinadinha também, ó. Esse aqui também não está meio inclinadinho? O roxinho? Também deixo meio inclinadinho. Aonde foi a intersecção? Aqui. Aonde vai estar meu vetor resultante? Partindo aqui da mesma origem até aqui. Esse é meu vetor resultante. Mas qual que era o valor do ângulo entre eles? Então aqui eu tinha um ângulo de 60 graus. Como que eu calculo? Eu já calculei a representação geométrica desse vetor. É aquele vetor preto. Mas agora eu quero saber como que eu calculo o módulo dele, a intensidade dele. Pela lei dos cossenos. Como que é a lei dos cossenos? Resultante ao quadrado é igual o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tem que decorar? Tem. Assim como decorou o Teorema de Pitágoras, você tem que decorar isso aqui. Ok? Então, ó, resultante, presta atenção depois vocês copiam. Resultante ao quadrado é igual. Fala o primeiro vetor. 6. Segundo. 8. Mais 2 vezes o primeiro. Vezes o segundo. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lembra o vídeo que eu mandei para vocês? Da paródia dos ângulos notáveis? Aqui que está a importância de você saber dele. Para quem está me assistindo pelo YouTube, vou deixar o link na descrição. Mas tem que saber. Porque olha só, meu resultante ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado, 36. Pessoal, não é difícil. Depois você pega a equação, você já sabe o que é por ela. Você só tem que fazer o quê? Substituir os valores que você tem. 8 ao quadrado, 2 vezes 6. 12. 12 vezes 8, 96. Vezes cosseno de 60 graus. Continuo aqui. Meu vetor resultante ao quadrado será igual. O primeiro, ó, 36 mais 64 dá quanto? Mais 96 vezes. Quanto que é cosseno de 60? 1, 2, 3. E o seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o cosseno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, 1 sobre 2, meio. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual. Primeiro faz a multiplicação, então copio 100. Mais, quanto que é 96 por 2? Não, quero saber quanto que é 96 dividido por 2. 48. Quanto que dá 100 mais 48? 148. Para tirar o quadrado, o que eu faço? Raiz de 148. Quanto que é raiz de 148? Olha as alternativas. Vai ser a letra D. Como que eu comprovo isso? Fatorando. Então vamos fatorar. Eu pego aqui, ó, 148, dá para dividir por quem? Quanto que sobra? 74? Dá por 2 de novo? Dá quanto? 37? 37 é um número primo. Ou seja, só divide por 1 e ele mesmo. 2 com 2 dá 2 ao? Quem que sai fora da raiz? E quem que fica lá dentro? 2 raiz de 37, unidade, metro. Aqui eu vou mostrar para vocês por que o bicho pega. Porque nem sempre os ângulos que você vai utilizar são os ângulos da tabela dos ângulos notáveis. Então você tem que saber qual que é a relação existente entre eles, tá bom? Em física, quando nos referimos à partícula, estamos falando de um corpo com pequenas dimensões. Ou seja, o tamanho desse corpo pode ser comparado a um ponto. Um ponto material recebe a ação de duas forças de intensidades iguais a 50 newtons. Cujas origens formam entre si um ângulo de 120 graus. Então, olha só o que acontece. Eu tinha aqui uma determinada partícula, e essa partícula ela recebe a ação de duas forças. Uma força, por exemplo, para cá, com a intensidade de 50 newtons, e outra formando um ângulo de 120 graus. Então, aqui é 90. 120 ia ser mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então, aqui ela recebe também a ação dessa força de 50 newtons. Como que eu desenharia o vetor resultante nessa situação? Tem que fazer uma projeção desse aqui, não tem? Pronto, está feita a projeção. E a projeção daquele outro aqui, ó. Algo assim?
Então, aqui é o ponto de intersecção. Aonde vai estar meu vetor resultante? Aqui, ó. E qual que era o ângulo entre aqueles dois vetores iniciais? Aqui eu tinha um ângulo de 120 graus. Ok? Beleza. E como que eu determino, então, qual que será o módulo desse meu vetor resultante? Pela lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, eu tenho que o meu vetor resultante ao quadrado é igual ao quê? Primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o ângulo entre eles. Então, meu vetor resultante ao quadrado vai ser igual. Qual que é o primeiro? É tudo igual, né? 50 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, mais duas vezes 50, vezes 50, vezes cosseno de 120 graus. Então, meu resultante ao quadrado vai ser igual 50 ao quadrado, 2500, 50 ao quadrado, 2500, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50, com mais 2 zeros. E quanto que é cosseno de 120? Você sabe quanto que é o valor de cosseno de 60. Cosseno de 60, igual nós vimos no exercício anterior, vale 60. 120, cosseno de 60 vale meio, né? Cosseno de 120 é o dobro do ângulo de 60 graus. O cosseno ele é uma função senoidal. Vocês vão estudar isso aqui em matemática. O valor máximo que existe para uma relação seno ou para uma equação cosseno é 1. E o valor mínimo é menos 1. Quando a gente pega o valor do cosseno de 0, ele vale 1. E depois ele fica fazendo isso aqui, ó. Essa é a cara da representação de um gráfico de cosseno. Cosseno de 0, 1. Cosseno de 90, 0. E assim por diante ele vai tendo essa alternação. Quando você chega no 120, igual eu disse que é o dobro do ângulo de 90 graus, de 60 graus, ele está lá na parte negativa. Então ele é um múltiplo, mas na parte negativa. Geralmente os exercícios fornecem isso. Mas quando não fornecer, você tem que lembrar. Cosseno de 120 vale menos meio. Então aqui eu tenho que pôr multiplicando por quanto? Menos meio. Então R ao quadrado será igual 2.500 com 2.500, 5.000. Mais com menos, menos. Metade de 5.000, porque aqui é multiplicar pela metade, né? Então, quando eu continuo, o meu R ao quadrado vai dar quanto? 5.000 menos 2.500, 2.500. Para tirar, então, aquele quadrado, eu faço a raiz. Quanto que é a raiz de 2.500? Raiz de 25, 5. Raiz de 2 zeros, só um zero. 50 newtons.